Olá, irmãos, eu sou a pastora Rita Elane e esse é o canal Lâmpada para os Nossos Pés. O objetivo desse canal é levar a palavra ao maior número de pessoas possíveis. Por isso eu convido você a fazer uma parceria comigo. Se inscreva no canal, curta, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilha o link. Pensa aí numa pessoa que você ama muito e que você quer que a palavra de Deus alcance. Pensou? Então, para essa pessoa, você vai enviar essa mensagem. Não perca tempo, porque Deus ele quer falar algo tremendo ao coração de todo aquele que se dispor a ouvir o que ele tem a falar. Eu gostaria de lhe convidar a meditar comigo em uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, que é a passagem da parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Havendo ele gastado tudo, houve naquela cidade grande fome, e ele começou a padecer necessidades. A fome era tanta que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Sabemos que ele era um jovem rico e que desejou sair de sua casa e conhecer o mundo. Deus aí já começa a falar ao nosso coração. Ele já nos faz um alerta. Temos que ter cuidado com os nossos desejos. Cuidado com aquilo que você está desejando. Deus ele te diz: não alimente o desejo de conhecer o mundo, porque no mundo você vai saber o que é padecer, porque a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. Não podemos esperar coisas boas de um lugar onde é dominado pelo mal. Para termos coisas boas e bênçãos na nossa vida, devemos permanecer no lugar de bênção. E o nosso lugar de bênção é na casa do Pai. Então não alimenta o teu desejo de sair da casa do Pai. A Bíblia diz que ele gastou tudo o que tinha. Gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança e começou a padecer necessidades. E uma das maiores necessidades que aquele jovem padeceu foi a fome. E o versículo 16 diz que a fome era tanta que ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. E o que eram as bolotas? Bolota era uma semente ou um tipo de vagem que era usado na comida dos porcos. O objetivo de colocar a bolota na comida dos porcos era fazer com que a carne do porco tivesse um sabor mais aguçado. Quanto mais bolotas os porcos comiam, mais a sua carne ficava saborosa. Olha aí a alerta de Deus para nós. Esse é o maior objetivo do diabo: nos fornecer bolotas para dar sabor à nossa carne, para que a nossa carne fique cada vez mais carnal, para que a nossa carne se afaste cada vez mais da santidade de Deus. Então Deus ele te diz agora: cuidado com as bolotas que o diabo tem te oferecido. Não alimenta a tua carne, não satisfaça os desejos da tua carne. Imoralidade, murmuração, fofoca, prostituição, ira, amargura, tudo isso são bolotas que o diabo oferece. Rejeita, mas alimenta o teu espírito. Alimenta o teu espírito com a palavra, com oração, com jejum, com pensamentos puros, verdadeiros, santos, agradáveis. Porque é assim que Deus quer, é assim que nós devemos caminhar. Aquele jovem, ele desejou. Ele já estava no mundo, ele já tinha caído, ele já tinha fraquejado, mas o desejo dele ainda era alimentar a sua carne.
Foi aí que ele tomou uma decisão. Ele decidiu voltar para a casa do pai. Mas ele não decidiu voltar para a casa do pai porque estava arrependido. Note que a palavra de Deus diz que ele fala: levantar-me-ei e voltarei à casa do meu pai. Porque eu estou vendo aqui que nessa fazenda onde eu estou, até os servos se alimentam melhor do que eu. Então eu vou chegar na casa do meu pai e vou dizer: pai, me perdoa porque eu pequei contra o céu e contra ti. Me trata como um empregado porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então observe que ele não voltou para a casa do pai por arrependimento. Ele voltou porque estava sentindo saudade do conforto da casa do pai. Então o Senhor ele fala para nós agora que os nossos objetivos em estar na presença dele tem que ser sincero. Não devemos estar na presença dele porque ele pode nos abençoar, porque ele pode nos dar aquilo que queremos. Devemos sim buscar a presença dele, voltar para os braços dele, por reconhecer que não somos nada sem ele. E aquele jovem, ele partiu rumo à casa do seu pai. E ele disse: eu vou dizer ao meu pai que não precisa eu ser filho. Eu quero ser só um empregado mesmo. Sabe por quê? Que ele queria ser só um empregado? Porque o empregado, ele não tem compromisso com o pai. O empregado não tem compromisso com o coração, com os sonhos, com os propósitos do pai. O empregado, ele não tem intimidade com o pai. E aquele jovem continuou sua jornada. E o seu pai estava ali esperando na porta. Estava de braços abertos. E o interessante, irmãos, é que o pai poderia ter mandado o empregado ficar na porta e ter dito: vai lá para a porta e espera meu filho e não entra sem que o meu filho chegue. Não, ele não mandou o empregado. Ele mesmo foi. E quando ele estava lá na porta, ele olhou e viu de longe aquele jovem. E na mesma hora, mesmo à distância, ele olhou para aquele jovem. Embaixo de toda aquela sujeira, ele disse: é meu filho. Se ele tivesse colocado o empregado no seu lugar, talvez o empregado teria dito: quem é aquele drogado? Quem é aquele bêbado? Quem é aquele sujo? Quem é aquele andarilho? Sabe por quê? Porque são assim que as pessoas fazem. As pessoas não olham para nós pelo que somos, olham para nós pelo que fazemos. E elas julgam, e elas colocam rótulos, e elas determinam que você é aquilo que você fez. E o pai sabia disso. Então ele disse: eu mesmo vou esperar o meu filho. Por quê? Porque quando ele olhasse, quando ele enxergasse de longe o seu filho, ele poderia estar sujo, ele poderia estar bêbado, ele poderia estar drogado, ele poderia ter passado noites e noites na prostituição ou no adultério, mas ainda assim ele iria dizer: é meu filho, vou receber de braços abertos, é meu. E o pai reconheceu o filho e esperou que o filho chegasse. A Bíblia diz que os dois se abraçaram. Aí o filho diz: olha, pai, quero ser filho não, quero ser só empregado mesmo. Mas o pai olha e diz: não, filho, agora não é mais do seu jeito, agora é do meu jeito. Porque para estar na minha casa tem que ser filho. E para ser filho tem que ter compromisso, tem que ter intimidade, tem que ter uma nova direção. E agora a direção é dada por mim. Tragam um anel, porque o anel é aliança. Tragam vestes novas, porque para ser meu filho tem que ter um novo comportamento, uma nova atitude. Traga a capa, porque a capa é autoridade e unção. E traga sandálias limpas, porque para andar na minha casa, morar comigo, ser meu filho, tem que trilhar os meus caminhos. E é isso que o Senhor te fala agora. Ele está de braços abertos para você agora. Ele te chama de filho. Não importa por onde você foi, o que você fez ou deixou de fazer. Você é filho e Ele te ama. E Ele quer te dar uma nova oportunidade de seguir. Mas agora seguir junto com Ele e nunca mais se afastar ou sair dos braços dele. Eu quero orar por você.
Eterno Deus e amado Pai, nesse momento nos colocamos na Tua presença, como pessoas que te querem não pelo que Tu podes fazer, não pelo que Tu podes nos dar. Nós não queremos estar na Tua presença sem cumprir a Tua vontade, sem agradar o Teu coração e sem ter intimidade contigo. Por isso, abraça-nos agora, envolve-nos nos Teus braços, Senhor, e não nos deixa nunca mais sair da Tua presença. Coloque em nós, Pai, o desejo de intimidade, de comunhão, porque não queremos ser empregados que não têm compromisso na intimidade, queremos ser filhos, mas filhos tão achegados a Ti, que Te conhecem só pelo olhar, que são dirigidos só com os Teus olhos. Senhor, vem agora nos envolver, nos santificar e nos abençoar, e que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, continue iluminando o nosso caminho. Que o Senhor te abençoe grandemente e não esqueça, existe alguém precisando urgentemente dessa palavra. Compartilha com ela esta bênção, porque com certeza o Senhor vai fazer algo diferente na vida dessa pessoa e na tua vida também. Em nome de Jesus.